Todos os dias, milhões de pessoas acordam e repetem exatamente o mesmo ritual, quase no automático. Caminham até a cozinha, preparam algo para comer e acreditam, sem questionar, que aquilo é essencial para o corpo funcionar. Desde pequenos, fomos ensinados que começar o dia sem se alimentar é um erro, que a primeira refeição é a mais importante e que pular esse momento pode trazer prejuízos para a saúde. Essa ideia foi passada de geração em geração com tanta convicção que deixou de ser apenas um hábito e se transformou em uma verdade absoluta. Mas existe uma pergunta que quase ninguém faz. Em que momento isso virou uma regra? Quem decidiu que todos deveriam comer logo ao acordar? E por que essa prática se tornou tão forte, ao ponto de parecer algo natural e obrigatório dentro da rotina humana? Quando olhamos para trás, percebemos que essa lógica não acompanhou o ser humano durante toda a sua história. Em muitas épocas, as pessoas simplesmente começavam o dia trabalhando, caçando, viajando ou cuidando da vida antes mesmo de pensar em comida. Durante milhares de anos, não existia uma mesa pronta esperando por alguém ao amanhecer. Não existiam produtos específicos para aquele horário, e muito menos uma voz dizendo que era perigoso ficar sem comer pela manhã. O corpo humano se adaptou a longos períodos sem alimento e isso fazia parte da sobrevivência. Ainda assim, em algum ponto do tempo, essa liberdade foi substituída por uma sensação de urgência. De repente, começou a surgir a ideia de que ninguém deveria sair de casa sem comer, que o dia só começaria de verdade depois da primeira refeição, e que pular esse momento seria quase um risco. Essa mensagem começou a aparecer em todos os lugares, sendo repetida tantas vezes que passou a fazer parte da cultura. E é exatamente aqui que nasce uma das reflexões mais provocadoras. Será que essa prática surgiu naturalmente? Ou será que alguém ajudou a construir essa necessidade? Poucas pessoas percebem, mas algumas das coisas que mais parecem naturais na nossa rotina podem ter sido moldadas ao longo do tempo por interesses que quase nunca são discutidos. Quando um comportamento é repetido por décadas, ele deixa de parecer uma escolha e passa a ser visto como uma obrigação. Acordar e comer virou parte da identidade de milhões de pessoas, algo automático, algo que ninguém para questionar. Só que toda ideia tem uma origem, toda tradição teve um começo. E quando essa origem é analisada com atenção, ela pode revelar algo muito diferente do que foi ensinado. A partir de agora, cada detalhe dessa história começa a ganhar peso, porque entender como um simples hábito se tornou uma regra seguida por praticamente todo o mundo pode mudar completamente a forma como enxergamos o início do nosso próprio dia. Quem te disse que café da manhã é a refeição mais importante do dia? Um cientista? A Bíblia? Não. Foi uma empresa para te vender cereal. Até 100 anos atrás, o conceito de café da manhã não existia. Romanos comiam uma vez. A Bíblia não manda comer de manhã. Isso foi inventado por marqueteiros de cereal na Revolução Industrial. Eles precisavam de operários com pico de insulina para aguentar o turno. Você não come porque precisa. Come porque foi adestrado. Jesus ensinou que o jejum expulsa o mal e restaura o corpo. A indústria disse que isso era loucura, que era passar fome, que fazia mal. Eles mentiram para vender comida. Em 2016, a ciência teve que se curvar. Um prêmio Nobel provou que Jesus estava certo. Descobriram a autofagia. Só quando seu estômago fica vazio por 16 horas, o corpo ativa esse processo. Ele caça células doentes e inflamação para usar de combustível. Comer bloqueia o processo. O jejum é a única cirurgia natural que existe. Eles te entupiram de comida para manter seu corpo ocupado e sua alma surda. Um povo estufado não pensa. A gula é o cadeado que a indústria botou no seu espírito. A ideia de que todo mundo precisa comer logo ao acordar não cresceu por acaso. Ela ganhou força exatamente no período em que a produção de alimentos industrializados começou a dominar o cotidiano e precisava criar novos momentos de consumo dentro da rotina das pessoas. O início da manhã se tornou o cenário perfeito para isso. Aos poucos, mensagens começaram a surgir reforçando que sair de casa sem comer era um erro, que o corpo precisava de combustível imediato e que aquela primeira refeição era essencial para ter energia e produtividade. Com o tempo, a repetição constante transformou essa sugestão em uma regra silenciosa.
O hábito deixou de ser uma escolha e passou a ser algo automático, seguido sem questionamento por milhões de pessoas todos os dias. A indústria não vendeu apenas produtos, ela ajudou a construir uma necessidade. Imagens de famílias felizes à mesa, crianças fortes e adultos cheios de disposição passaram a ser associadas diretamente ao consumo logo ao amanhecer. A mensagem era simples e poderosa, e quanto mais era repetida, mais parecia uma verdade absoluta. Com o passar das décadas, essa lógica foi sendo aceita como parte natural da vida, como se sempre tivesse existido. Mas quando se observa com atenção, percebe-se que esse padrão não nasceu com o ser humano, ele foi moldado. E quando um comportamento é moldado por tanto tempo, ele passa a parecer inevitável, mesmo quando sua origem está ligada a interesses muito específicos. E agora eu quero ouvir você. Qual é a sua visão sobre isso tudo? Deixe nos comentários. Enquanto essa ideia se fortalecia dentro das casas e virava tradição, a própria ciência começou a olhar para outra direção. Pesquisas profundas passaram a revelar que o corpo humano possui mecanismos naturais que entram em ação justamente quando passamos períodos sem comer. Estudos sobre renovação celular e equilíbrio do organismo trouxeram à tona processos internos importantes que acontecem durante o jejum. Descobertas que ganharam reconhecimento mundial e chamaram a atenção para algo que sempre fez parte da experiência humana. Durante milhares de anos, o ser humano viveu sem horários fixos para se alimentar, e o corpo aprendeu a lidar com isso de forma natural. Esse contraste levanta uma reflexão poderosa. De um lado, um hábito moderno que se tornou obrigatório dentro da rotina. Do outro, um comportamento antigo, presente na história humana desde sempre e agora redescoberto pela ciência. Quando essas duas realidades se encontram, a pergunta se torna inevitável. Será que aquilo que aprendemos como essencial realmente nasceu da necessidade do corpo? Ou foi construído ao longo do tempo? Essa é uma daquelas histórias que fazem a gente repensar o que sempre pareceu normal. E agora eu quero ouvir você. Qual é a sua visão sobre isso tudo? Compartilhe sua opinião nos comentários e vamos aprofundar juntos o peso dessa história.